Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva 414. Eu sei que eu já não vinha aqui há muito tempo, mas estou de volta. E tenho uma frase na minha agenda que eu vos queria ler que diz: distribuir alegria e boas surpresas afasta todas as tristezas. Eu achei esta frase tão querida, não sei, achei fofa. Então quis vos ler esta frase. Então, eu tenho algumas coisas para falar com vocês. Primeira coisa é, arranjei finalmente umas luzes decentes para este espaço, para os vídeos não ficarem tão escuros, porque às vezes os vídeos ficam um bocado amarelados, eu fico vermelha e estava a precisar, sabem, de umas luzes. É claro que para mim agora é difícil estar a olhar, ainda estou a adaptar-me, não é? Porque as luzes estão viradas para mim, não é? Não estão direto para mim, mas são luzes a sério, então fica difícil estar a olhar e a habituar-me a isto, mas vou conseguir. Eu tenho dois recados para vos dar, vou ser rápida, por favor não andem para a frente porque os dois são muito importantes. O primeiro, eu gostava que vocês andassem para trás com o vídeo e vissem aquela parte inicial, a introdução, a música. E a seguir à música, normalmente, não é a seguir à música, ainda na música, tem aquela parte da borboleta, não é? E depois a seguir passa um texto, sabem? Eu gostava que vocês andassem para trás e lessem o texto, porque eu sei que como a maior parte de vocês já me acompanha há mais tempo, nós tendemos a ignorar, já sabemos o que é que está ali escrito, tendemos a ignorar, só que eu mudei esse texto e coloquei algo que agora eu acho que é mais importante eu colocar ali e gostava que vocês fossem lá ler, está bem? Portanto, andem o vídeo para trás e vejam a introdução de novo, vejam onde é que vocês estão aqui, não é? Neste minuto do vídeo, andem para trás, vejam a introdução toda, leiam o texto e voltem aqui, tá? Façam isso, se faz favor, por mim e também por vocês, ok? Depois, a outra coisa que eu vos quero dizer, eu estou a ser super rápida, estão a ver? A outra coisa que eu vos quero dizer é que finalmente eu criei uma área de membros, uma área de apoiantes aqui do canal. Vocês encontram, se vocês estiverem a ver num computador, vocês encontram ao lado do botão que diz subscrever o canal, que vocês já subscreveram, tem um outro botão que diz aderir, ok? E se vocês não tiverem no computador, tiverem no telemóvel, celular, no descritivo do vídeo vocês têm um link para se poderem inscrever como membros ou para poderem conhecer, não é? De que é que se trata esta coisa dos apoiantes do canal. Posso-vos adiantar, os apoiantes do canal, a área de membros do canal, não tem a ver com leitura de cartas. Também tem uma componente de leitura de cartas, mas não é o principal, já ia guardar as cartas, não é o principal foco. O nosso principal foco na área de membros é aprendermos a manifestar, aprofundarmos os conhecimentos sobre manifestação, assumindo a responsabilidade pelo que estamos a viver, pela nossa realidade, das circunstâncias, não é? Pelas nossas circunstâncias, e aprendendo a manifestar, usando a nossa consciência para alterar essas circunstâncias, tá? Portanto, Rei de Espadas, começamos bem. Os nomes dos baralhos que eu vou estar a usar vão estar no descritivo do vídeo, tá bem? E portanto, há 3 níveis de apoio, com o preço diferente, não é? O valor diferente, mas está tudo explicado no vídeo que eu deixei lá, portanto, desculpe estar aqui a perder tempo, carreguem logo no link ou carreguem no botão aderir e vejam o vídeo, está lá tudo explicadinho, como deve ser. Cavaleiro de Ouros, Rei de Espadas, Cavaleiro de Ouros, deixa-me lá ver isto. Engraçado, ok. Quatro espadas. O Imperador. Dez de espadas. Interessante.
Eu adoro quando eu estou com uma dúvida, não é? Eu estou a ver as cartas, né? Vou tendo insights à medida que vou tirando. E depois, às vezes eu fico hesitante, será que é o que eu estou a pensar? Eu adoro quando eu tenho estes pensamentos e depois está aqui a confirmação do que eu precisava. Incrível! Incrível! O mago. Eu vou tirar outra debaixo do baralho. Há aqui alguém, é um homem, quer dizer, já sabem que vocês podem trocar os géneros das personagens das minhas leituras, sempre. Desculpem lá, por baixo do baralho eu disse isto? Não, 6 de ouros, nem vos mostrei a carta, acho eu. Estou toda distraída aqui. 7 de copas. Eu tinha que pousar as cartas porque eu tenho uma mensagem para dar a um homem. Eu vejo aqui um homem que quer ter mais um filho, ou quer ter um filho. Há um homem que quer ter um filho, ou mais um filho, se ele já tiver filhos. É uma coisa que está no coração dele, ele quer ter mais filhos, ou quer ter um filho e ainda não tem. Ou ele quer ter filhos e não tem nenhum, ou ele quer ter mais um. E de alguma forma, ele parece que agora descobriu que a mulher... Isto é outra coisa que não tem a ver com a leitura. Se calhar tem, mas pode não ter nada a ver com a leitura. É outra mensagem. Ele descobriu que a mulher com quem ele está... ou a mulher, pois, a mulher com quem ele está, eu acho que é mais isto, ela não quer ter filhos, mas ela andou a enrolá-lo durante um tempo, sabem? Ela dava-lhe esperanças e ele agora percebeu finalmente que ela não quer realmente e que aquilo é só, ela vai enrolando para ganhar tempo, qualquer coisa deste género, tá? Há aqui alguém que descobriu isto. Tá? E eu acho que este homem está de saída da relação e o que eu tenho para dizer, de acordo com o que eu sinto aqui, é que ele está no bom caminho em afastar-se daí, porque se ele, reparem, se ele tem um desejo no coração dele, obviamente ele pode manifestar uma realidade onde ele tem esse filho com essa pessoa, ok? Porque como eu digo, nós manifestamos o que quisermos, inclusivamente as outras pessoas moldam-se ao que nós estamos a querer, ok? Mas eu acho é que ele não deve abdicar do desejo dele. Se ele tem um desejo do coração de ter mais um filho é porque isso de alguma forma é relevante para a alma dele e eu acho que ele deve agarrar esse resultado, tá? Agora a questão se é com ela ou não, se ele quer se afastar e se ele sente vontade de se afastar, eu acho que ele também está magoado pelo facto dela, eu não sei de onde é que isto tudo está a vir, porque isto não é daqui. Ele está magoado pelo facto dele sentir que ela o esteve a enrolar. Ele sente-se enganado por ela. E eu não sei se ele... Eu acho que se ele quiser manifestar uma realidade onde ele acaba por ter um filho com ela na mesma, há muita coisa que tem que mudar e uma das coisas que tem que mudar é que ele tem que perdoá-la por isto, ok? Mas ele tinha que mudar aí muita coisa para conseguir manifestar isto com esta pessoa, é o que eu sinto. Mas é possível. Não posso dizer que não é porque é possível, ok? Portanto, é isto. Portanto, se ele está a querer sair, ele tem que fazer o que ele quer fazer, obviamente. Se ele quer sair, saia, né? Da relação. Enfim, vamos aqui avançar para a história. Por acaso é a história de um homem também. Pode ser este mesmo homem para alguém que vai vir aqui. Pode ser um outro homem. Eu vejo um homem que tomou conhecimento de alguma coisa. Teve um insight. Este homem teve um insight porque vocês veem, está aqui... Isto é o tarô dos elfos, portanto está aqui um elfo. Ele tem um livro e está a sair o fogo. O fogo representa o espírito. Isto é o rei de espadas. Portanto, o rei de espadas é o rei da mente. É a última carta de espadas, o que significa que este homem concluiu alguma coisa dentro da cabeça dele. Faltava-lhe encaixar uma peça na cabeça dele e ele conseguiu encaixar essa peça na cabeça dele porque ele teve um insight, ele teve uma intuição. Portanto, não foi alguma coisa que outras pessoas lhe tivessem dito. Este homem entendeu dentro. Mas um dia ele acordou e aquilo, o puzzle encaixou as peças. Ok? E é engraçado, porque a seguir temos o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros mostra aqui, não é? Uma lâmpada, parece a lâmpada do ermita. Portanto, lá está, isto confirma que foi dentro. Este homem conseguiu encaixar a peça que faltava dentro dele. E demorou algum tempo, Cavaleiro de Ouros. Portanto, ele teve aqui muito tempo sem entender algo da vida dele, que ele queria entender,
E ele não desistiu mentalmente de entender essa coisa. Ele ficou lá a pensar, eu um dia vou entender isto, um dia eu vou acordar e vou entender isto, um dia alguma coisa me vai explicar isto. E ele acordou e teve esse insight. Dentro dele ganhou essa sabedoria, tem aqui o livro, ok? Para alguns de vocês este homem ganhou este assunto que eu estou a falar na leitura. Para alguns de vocês, claro que já sabem que podem mudar o género, isto pode ser a história de uma mulher, ok? Para alguns de vocês, esta coisa que este homem queria entender tinha a ver com uma mulher. Porque eu pensei assim, foi aquele momento em que eu tive aquele insight, eu própria, Patrícia, tive aquele insight, tirei as cartas e pareceu-me, este homem entendeu alguma coisa, mas é sobre uma mulher. E de repente eu olhei para esta carta, que estava aqui a resposta da minha dúvida, olha só, e vi que ele também tem um livro. Estão a ver o livro? E o livro é a chave para a gente entender esta leitura. Porque se o livro está em duas cartas, significa que há uma ligação entre elas. O que significa que ele entendeu algo a respeito de uma mulher. Está aqui uma mulher deitada. Ok? E para alguns de vocês ainda, vou mais longe. Ele entendeu alguma coisa a respeito de uma pausa que ele teve na conexão com uma mulher. Que ele teve ou que ele está a ter. Portanto, ele está a ter uma pausa na conexão com alguém, e eu digo conexão porque pode não ser uma relação, não é? Às vezes as pessoas não têm relações oficiais, mas têm conexões umas com as outras, não é? Então, é uma conexão que ele tem com uma certa mulher específica, e eles estão em pausa, portanto, provavelmente nem sequer falam. Portanto, essa conexão deu um tempo, mas alguma coisa mantinha a conexão ativa. E ele queria entender algo a respeito dessa conexão para encaixar uma peça qualquer na mente dele. E ele entendeu. Finalmente ele entendeu algo que ele queria entender a respeito desta pausa. Mas quando eu vos digo que este homem esperou até entender isso, ou demorou algum tempo até ele entender isso, eu não estou a brincar. Olhem só que este imperador está completamente petrificado. O homem que está sentado ali no cadeirão é uma pedra, não, é uma estátua, não é uma pessoa, ok? Portanto, este homem demorou até ter esta peça que lhe faltava. E para ele isto era extremamente importante, ele precisava de saber isto. Okay? Ele precisava de saber isto por algum motivo. Eu estou a falar isto tudo, é muito abstrato esta leitura, eu adoro estas leituras abstratas porque eu estou aqui num mundo desconhecido, eu não entendo nada do que eu estou a dizer, mas quando é para alguém a sério. Ok? Outra coisa, eu vejo também que este homem pediu conselhos a amigos. Este homem tentou falar com pessoas, amigos, pessoas de confiança dele, não é? E que são pessoas que ele considera que têm uma boa estrutura mental, uma boa estrutura de vida e que provavelmente são bons conselheiros. Ele tentou obter essa resposta que ele queria sobre aquela mulher falando com essas pessoas, mas ele não conseguiu. A resposta que ele obteve foi dentro dele. Ele próprio um dia acordou e aquilo clicou, percebem? A peça encaixou. Mas ele tentou, vocês estão a ver que ele está aqui a falar com uma pessoa e nós temos aqui... E nós temos aqui também duas pessoas que estão a interagir, dois homens, não é? E portanto eu vejo que ele perguntou se calhar até mais do que uma pessoa que ele considerava confiável e considerava pessoas estruturadas. Tá? Agora, outra coisa interessante aqui. Eu ainda não percebi a história entre ele e ela. Atenção, eu só estou a perceber o que é que se passou. Já lá vamos, ok? Deixem-me lá porque as cartas vão-me contando. E assim, esses amigos com quem ele falava, até lhe fizeram refletir sobre a questão. Porque, lá está, eram pessoas que ele confiava, não é? E que ele considerava que tinham sabedoria, que ele se podia abrir e podia falar sobre esta questão desta pausa com esta mulher. E os conselhos que esses amigos lhe deram a ele, puseram-no a pensar. Porque, olha aqui o indivíduo aqui a pensar, vocês estão a ver, ele está assim, e tal, e tal, a pensar, não é? A pensar na informação. E ele pensou, mas ele depois percebeu, curioso, olhem só aqui uma coisa, o outro homem, o outro elfo está de joelhos e tem uma espada, certo? O que é que eu vejo aqui?
como o elfo está de joelhos, está mais baixo que ele, certo? E está com uma espada. A espada simboliza a verdade. Portanto, depois dele refletir nos conselhos que ele recebeu, ele percebeu que as pessoas que lhe estavam a dar os conselhos eram realmente pessoas verdadeiras e honestas e estavam a dar opiniões que as pessoas se identificam, certo? E como é que eu ia dizer? Não estavam a tentar enganá-lo, eram pessoas que estavam a dar realmente conselhos que as pessoas acreditam, que vinham da verdade, por isso é que eles têm a espada. Mas o que ele também percebeu é que esses conselhos não eram inferiores à ajuda que ele precisa, percebem? Porque os conselhos foram dados por um elfo que está mais baixo do que ele. Então, o que eu percebi é que ele viu, ele em algum momento analisou, porque ele pensou, ele está com aquela cara de quem está a pensar, certo? Pensou, mas depois percebeu que, apesar daquelas pessoas terem boas intenções, talvez a informação que ele precisava não viesse dali, ok? E não veio dele próprio, veio de dentro dele, ok? Mais tarde. De alguma forma, esta informação que este homem recebeu tornou-o mais confiante. Ele ficou a sentir-se confiante em relação à conexão com esta mulher, é o que eu sinto aqui. Ele ficou confiante que se calhar ele consegue de alguma forma manifestar alguma coisa com esta mulher. E ele fez as pazes com a criança interior dele que estava ferida, ok? Eu vejo que havia, olha aqui, o mago, temos o homem e temos a criança, ok? Este homem às vezes sentia-se inseguro ou sem perceber certas coisas a respeito da conexão com ela por causa de padrões de infância dele. Coisas que ele viveu quando era pequeno, ok? Que faziam ele sentir-se inseguro, sentir-se diminuído, sentir-se confuso em relação a ela. Ele procurou os conselhos dos amigos, não resultou, ok? Até que ele de repente teve a tal peça, tal intuição, insight que encaixou, não é? Alguma coisa ele recebeu do espírito que o ajudou a entender isto e deu-lhe confiança e ele conseguiu perceber que aquelas inseguranças, as dúvidas, etc. eram as coisas da criança dele, da criança interior, ok? E ele agora sente-se confiante perante a conexão com esta mulher. Ele sente que pode manifestar o que ele quiser a respeito desta mulher, da conexão com ela. É isto. Porque isto é o mago sabe manifestar e sabe que consegue manifestar. Eu acho que este homem entendeu, ok, eu consigo manifestar isto. De alguma forma, a intuição que ele teve deu-lhe essa confiança de que ele consegue manifestar isto. Seis de ouros. Olha que interessante, duas mulheres na parte da frente da carta e atrás está um homem, um elfo, não é? E à frente estão duas elfas. Eu acho que pode ter havido aqui uma mulher que se colocou entre estas duas pessoas, entre ele e ela, uma mulher que afastou a mulher da história. Portanto, temos um homem e uma mulher que estão conectados, não é? É esta a história desta leitura. Essa mulher da história principal pode ter sido afastada por uma outra mulher que lhe disse alguma coisa, que se intrometeu no meio dos dois e a mulher da história se calhar afastou-se do homem da história por uma influência de uma outra mulher que lhe disse alguma coisa que a fez afastar. E é curioso porque a mulher da história é esta de verde, ela está com as mãos nos olhos, eu acho que vocês conseguem ver porque assim, com esta nova configuração que eu tenho, o telemóvel a gravar consegue-se ver melhor. Vocês veem que ela tem assim as mãos nos olhos, não é? Parece que ela está a chorar, parece que ela está triste. E portanto, parecendo que ela está triste, eu acho que aquela mulher que causou interferências nesta relação disse alguma coisa à mulher da história, que a entristeceu a respeito do homem e ela afastou-se. Interessante. Afastou-se por causa dessa informação falsa. E ainda vou mais longe. A informação que essa mulher recebeu, a mulher da história,
A informação que ela recebeu da outra tal mulher fez com que ela achasse que esta relação não era equilibrada entre o dar e o receber. E foi por isso que ela se foi embora. Ela ficou triste e foi-se embora, ok? Então, eu vejo aqui uma mulher a materializar-se. Esta é a outra carta debaixo do baralho, 7 de copas, que muitas vezes se fala, é uma carta que fala sobre também manifestação, através de visualização, por exemplo. Eu acho que esta mulher afastou-se do homem, a mulher da história, e manifestou-se a ela mesma numa nova versão. Tá? Eu acho que ela fez um caminho espiritual, porque nós temos aqui 3 mulheres que parecem ser a mulher da história em 3 versões. Em 3 versões. Temos aquela que está aqui atrás deste coisa de pedra, que parece estar a invocar alguma coisa divina, portanto, mostrando que a mulher da história despertou espiritualmente quando se afastou da conexão com este homem. Depois temos a tal mulher a surgir destes raios, não é? E com base nesse despertar espiritual, ela manifestou uma nova versão dela. Portanto, ela agora está diferente. Esta mulher mudou. Quando se afastou do homem, mudou bastante. E temos a outra mulher, a terceira, que representa a energia que ela tinha antes. Ela sentia-se indefesa, insegura, e agora ela está a sair destes raios numa atitude toda poderosa. Portanto, eu vejo que esta mulher também ganhou amor próprio, confiança pessoal. Ela está muito diferente da altura em que ela conectou com este homem da história. Muito diferente. Era só o que me faltava. Ok. A estrela, uau! Deve ser por isso que eles ainda se sentem conectados de alguma forma. Pelo menos ele sente-se conectado a ela. Ele sente-se conectado a ela. É por causa disto, das estrelas. E olha que engraçado. Ela também está aqui a ler umas plantas, não é? Parecia que estava a ler um livro, mas está a ler umas plantas. Portanto, eu acho que ela também teve dedicado aos estudos, a entender sobre coisas de espiritualidade que ela gosta. Para alguns de vocês, especificamente astrologia. Para alguns de vocês. Mas as estrelas estando aqui, isto mostra claramente que existe uma ligação invisível entre estas duas criaturas. Olha, tão bom, tão bom. Yes, yes, yes. Incrível! Olha só. Oi? Olha só. O que é que saiu? De quem é que eu falei há bocado? Ermita. Olha só ele aqui, todo poderoso. Claramente, este homem fez aqui também um despertar espiritual sério. Dentro dele, chegou às respostas e ele aqui está com o livro. Olha só, ele está com o livro. Ele está com o livro. O ermita, a carta oficial do ermita não tem livros e este tem, mostrando aquilo que eu expliquei há bocado. Este homem andou a fazer introspeção e olha só, ele está no meio de uma biblioteca. Portanto, este homem pode-se ter dedicado também a estudar coisas, livros de autoajuda, por exemplo, coisas desse tipo. Que ele queria ganhar uma certa maturidade também para entender isto. E estudou. Interessante, porque é assim, há bocado nós falámos sobre esta dinâmica entre estas duas pessoas, lembram-se? Mas eu não falei sobre a energia da carta, que é o 10 de espadas. E, não tendo falado, ele apareceu outra vez, 10 de espadas. Há aqui uma sensação de traição. Um sentimento de traição. Talvez ele tenha se sentido traído por ela, porque ela se afastou dele, não é? Talvez ela se tenha sentido traída por ele e por isso é que ela se afastou, e talvez tenha sido essa informação, a informação falsa que a outra mulher lhe deu, que fez com que ela se sentisse traída em relação a ele, tá?
E eu até acho que para alguns de vocês foram os dois que se sentiram traídos, por isso é que saíram duas cartas de 10 de espadas. Eu adoro estas leituras. Incrível! É giro. A vossa energia é gira. Incrível! Ora bem, a carta dos namorados. Aqui, como o baralho é espanhol, chama-se Los Amantes. Los Amantes. Que interessante! Talvez, a informação que este homem recebeu fez com que ele tivesse vontade de comunicar com esta mulher. Talvez a informação que ele recebeu tenha-lhe dado uma certa vontade de comunicar com ela, porque olha aqui, estão os dois a trocar mensagens, à moda antiga, com a pena ainda. Eram tão bons esses tempos em que não havia telemóvel, estou a brincar, em que as pessoas escreviam cartas. Eu ainda sou do tempo em que eu escrevia cartas, eu cheguei a escrever cartas aos meus namorados e pronto, é isso que temos. E portanto, eu acho que talvez a informação que ele recebeu lhe tenha dado vontade a ele de falar com ela. E eu vejo que se isso acontecer, se ele tiver vontade de falar com ela, eu vejo que ela pode muito bem responder-lhe. Porque eu vejo aqui os dois a escrever. Não está só um a escrever, estão os dois a escrever um para o outro, tá? Eu vejo que realmente, olha aqui os livros, eles os dois aprenderam bastante. Se calhar através de coisas que eles estudaram, mas também com a escola da vida. A escola da vida ensina melhor do que mais. Não há melhor ensinamento do que a escola da vida. Ai, esta energia já me dá calor e ainda por cima eu estou com estas luzes, portanto, olha, quando eu limpar a cara, vocês ignorem, ok? Ou não ignorem, façam o que quiserem, sei lá. Façam o que quiserem, pensem o que quiserem, eu sou livre. Eu sou livre e sou incrível. Bem, a energia destas leituras às vezes dá-me calor em si. Agora imaginem com duas luzes a apontar para a minha cara, mais uma terceira ali em cima. Lindo. The Child. Ok, eles têm uma relação muito pura, sabem? Tinham. Pelo menos tinham. Quando eles se conectaram na matéria, porque eu vejo que eles estão em silêncio, ok? Mas quando eles falavam, era assim uma energia muito pura, muito leve, muito brincavam um com o outro, assim, brincadeiras indefesas, sabem? E a energia que me vem desta carta é de saudades, sabem? Saudades do tempo em que eles brincavam e não havia esta confusão toda de dramas e traições entre eles. Saudades do tempo em que eram só eles os dois e que não havia esta gente toda, esta confusão toda a interferir entre eles. Saudades do tempo em que eles podiam sair e brincar. Uau, o buquê! Isto está-me a pôr aqui alguma coisa, alguma informação extra, ok? Este homem, eu acho que este homem quer uma segunda oportunidade, ou uma terceira ou uma quarta, ou seja, quer mais uma oportunidade com ela. E eu acho que a peça que ele encaixou dentro dele tem a ver com entender, se calhar, como fazer isso, ou finalmente ter a certeza que quer fazer isso. Pode ter sido isso que ele recebeu, essa informação, ok? Porque o buquê, ainda por cima rosas vermelhas, normalmente é de alguém que está apaixonado, certo? Por isso, eu vejo que ele quer oferecer alguma coisa a ela. Pode não ser buquê, pode ser um buquê. Why not? Por que não, né? Olha aqui, eu confirmo. Uau! Porque é assim, eu vou-vos explicar. Vocês não estão a ver a mesa, mas eu, por falta de espaço, porque normalmente eu monto a leitura aqui do YouTube do lado esquerdo e monto a extensão do lado direito, eu estou a arrumar estas cartas em cima das cartas do Tarot dos Magos. Então eu pus assim a criança, por exemplo, em cima da estrela. Estão a ver? Embora eu não tivesse a relacionar as duas cartas, né? Pus só por cima, para ganhar espaço aqui na mesa. Já a prever o futuro, estão a ver? E agora, olha uma coisa engraçada, saiu a carta das nuvens. Fala o quê? De confusão, às vezes fala de dúvida, certo? E olha aqui,
onde é que eu vou pôr a carta? Por cima do 10 de espadas, que fala sobre o final de uma forma de pensar, certo? O final de uma forma de pensar. Podendo indicar realmente que para alguns de vocês que estão a ressoar com esta história, este homem, o insight que ele teve, a intuição que ele teve, marcou o final do tempo de dúvida. Ele teve muito tempo com dúvidas, com estas nuvens, a respeito desta conexão e a respeito dela. E parece que esta informação extra lhe trouxe clareza, certeza de que o que ele quer... Eu adoro estas leituras. Isto parece uma novela. Isto parece uma novela. Aliás, várias novelas. Este é o episódio da novela número 414. Embora as histórias sejam diferentes. Incrível! Olha aqui. Esta é a carta da carta do Lenormand. Mas aqui chama-se The Journal. Portanto, o diário. Mas olha aqui ela a escrever no diário. Querido diário. Mostrando mais uma vez que é possível realmente trocar em comunicação um com o outro. Para alguns de vocês, esta mulher pode ter feito uma cura através da escrita. Curar. Ela pode ter desabafado as coisas que ela viveu com ele escrevendo. Escrevendo um livro para publicar, quem sabe. Ela pode ter escrito, mesmo num diário. Eu estava a brincar com aquilo do querido diário, mas às vezes é bom ter diários, as pessoas organizam a cabeça e as emoções e tudo mais, não é? Eu brinco muito, hein? Não é para ofender, é só mesmo porque eu sou assim. Abundância. Esta mulher agora parece encontrar-se num ponto da vida dela muito bom, muito favorável, cheio de abundância em todos os sentidos, ela é muito criativa, ela se calhar está numa boa fase financeiramente também, ela está mesmo bem, está bem. Portanto, quando ela se afastou e fez a jornada espiritual, ela também cuidou de outras áreas, criatividade, prosperidade, e ela também está muito tranquila com ela própria, com a vida, com o universo. Interessante. Os baralhos que eu estou a usar, como eu já disse e vou repetir, estão no descritivo do vídeo. Este é um dos meus baralhos preferidos, de todo sempre. Eu tenho vários baralhos preferidos de todo sempre, mas este é um deles, que é o oráculo Shadow and Light, portanto, luz e sombra, adoro isto. Mend a broken heart fairy, healing from heartache. Então, pois é, esta mulher, acima de tudo, quando se afastou dele, ela teve que fazer uma grande cura do coração partido. Portanto, claramente, ela sentiu-se muito magoada em relação a ele por algum motivo e teve que curar o coração partido, tá? É possível que ele também tenha curado o coração partido, não sabemos. Mas a mim parece-me mais que ela, ok? Portanto, ela agora só está numa fase muito positiva da vida dela, em paz, abundância, prosperidade, etc. Porque ela fez o trabalho interno. Ela fez, se calhar alguns de vocês até terapia fizeram. Ela resolveu muitas coisas da vida dela a respeito de outras relações, também do passado ou com outras pessoas que estavam à volta dela. Ela fez muita introspeção, resolveu muita coisa com pessoas que estavam perto dela e que não tem nada a ver com ele. Portanto, ela teve que resolver o tema relacionamentos em geral na vida dela. Fez muita cura esta mulher. Ela teve também que ganhar maior capacidade de saber quem é que ela é, ok? Porque ela, antigamente, ela perdia-se muito nas opiniões dos outros. Estão a ver? Parece que estas duas criaturas estão a falar no ouvido dela e aquela pessoa que ela era antes era aquela que se deixava influenciar por opiniões e ela hoje em dia sabe o que quer, ela ouve os outros na mesma, mas ela sabe ignorar o que é para ignorar, não é uma pessoa tão influenciável, percebem? Quando ela foi influenciada por esta amiga, ela era muito influenciável, muito. E ela resolveu também essa questão. Ela resolveu bastante essa questão aqui.
Vamos tirar o oráculo Halloween. Não sei se vocês perceberam, mas eu escolhi aqui uma sequência de baralhos que estão mais relacionados com a época do Halloween, tipo elfos, sim, magos. Depois o outro era Queen of the Moon, portanto o oráculo da lua, assim escuro, Shadows and Light, e agora o Halloween. O Halloween. Ancestrais. Tá? Eu vejo que ela também teve que desconectar muito dos padrões ancestrais. Talvez esta mulher tivesse um perfil, não é? De ser... tivesse uma tendência para ser influenciável pelos outros, porque a família dela é toda assim, ok? São pessoas que fazem tudo o que os outros lhe dizem, são pessoas que não sabem dizer que não, no geral, e ela teve que se desconectar dessa tendência tribal, por assim dizer, tendência da tribo, porque ela não queria mais ser assim. Força, claramente que ela andou a resolver coisas do passado dela, ela teve que desenterrar alguns esqueletos, ela andou aqui e foi preciso força e persistência neste trabalho, mas ela agora finalmente sente-se numa outra fase. Agora tem, não quer dizer que ela não faça cura agora, mas ela sente que não tem nada a ver com o início, quando ela se afastou dele, fogo, a vida dela era um caos e os padrões que ela tinha para curar eram imensos. Parecia que me tinham tocado no cabelo, que estranho. Alguém me tocou no cabelo. Os padrões que ela tinha para resolver eram imensos e agora não. Agora ela sente que está numa fase em que ela tem muita coisa resolvida e é isto. Que interessante. Acho que hoje vocês vão ter direito a bola e tudo. Eu não consigo concentrar-me na bola com tanta luz. Estou a brincar. Vamos lá. Estou a ver uma imagem muito estranha, como sempre, mas esta é estranha mesmo. Eu estou a ver uma fruteira, até parece a fruteira que eu tenho cá em casa, mas pronto, tudo bem. E a fruteira tem vários tipos de fruta. E há uma pessoa, é uma mulher, ela vai tirar uma peça de fruta e há alguma outra pessoa que vai e bate-lhe assim na mão, do género, larga essa fruta, não comas isso. Há aqui alguém que vai ver este vídeo e que está a receber orientações. Você precisa de saber isto. Você está a ser guiado pelos seus guias e pelos seus mentores a respeito das suas escolhas alimentares. Ok? Portanto, eles dizem-lhe de alguma forma, através da sua intuição ou dos seus dons espirituais, o que é o bom para si, o que é que não é, o que é que serve, o que é que não serve o seu momento. Ou o seu objetivo, se você tiver algum objetivo de alterar o corpo físico, ok? Mas há mais qualquer coisa a respeito disto, deixa lá ver o que é. Há aqui alguém que está a aprender a pôr limites saudáveis aos outros, não é? A pessoa, olha, se calhar era esta mulher da história, porque é assim, a pessoa que eu vejo nesta imagem era alguém que era também tão influenciável pelos outros, que até nas coisas que ela comia, ela sofria influência da opinião dos outros. Do género, se houvesse alguém que lhe dissesse, eu não gosto muito de comer chocolate, a pessoa começava a pensar que também não gostava de comer chocolate e deixava de comer chocolate, coisas deste género. Estão a ver? Então esta pessoa que eu vi nesta imagem é alguém que está a aprender a pôr limites saudáveis, porque eu vi que a pessoa lhe bateu assim na mão e ela agarrou na mesma na fruta e comeu na mesma. Desta vez ela não largou a fruta só porque uma outra pessoa disse não comas, ok? Portanto, eram duas mensagens completamente diferentes. Acho que tem aqui mais uma outra cena, vamos ver. Interessante. Esta eu gostei bastante. Eu vi uma corrida de carros e
e vi os carros a chegar à meta. E o último carro, que por acaso é vermelho, o meu carro também é vermelho. O último carro que por acaso é vermelho, porque eu tenho que dizer estas coisas dos detalhes, porque isto pode ser importante para alguém. Esta corrida, quem ganhou o prémio no final foi a pessoa que chegou em último. Portanto, há aqui alguém que precisa de ouvir isto. Há aqui alguém que acha que ficou para o último. É o último da fila. Há aqui alguém que quer manifestar alguma coisa na sua vida e toda a gente à volta já manifestou isso, menos a pessoa. Estão a ver? E aqui isto mostra claramente que essa pessoa vai ter algum tipo de benefício por ter ficado para o último. Percebem? É ela que vai ganhar o prémio. Eu não sei o que isto significa, mas a pessoa vai perceber na altura. Se for para si, você sabe de que é que eu estou a falar, certo? Qual é a área da sua vida que eu estou a falar, certo? Se isto for para si. Mas você na altura em que começar a perceber que foi abençoado por ter ficado para o último, é que esta leitura vai fazer sentido para si. Há alguma coisa que ficar para o último lhe vai trazer uma grande vantagem em relação a todas as outras pessoas que você olha e pensa: eu queria tanto ter aquilo e aquele já tem, aquela já tem, aquele já tem, aquela já tem e eu não tenho, eu fiquei para o último. E há uma vantagem, uma bênção, um milagre qualquer que você vai receber por ter ficado para o último. Portanto, nesta corrida quem ganhou a taça, quem ganhou o prémio foi o último a chegar. Muito interessante. Eu já tinha saudades desta bola. Meus amores, muito obrigada por terem visto a leitura. Espero que vocês tenham gostado de tudo, inclusivamente desta luz. Eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão. Vocês têm um link aqui em baixo, carreguem no link, vejam o trailer e pronto, por agora é tudo, tá? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau!